com relação ao evangelismo. Se Deus predestinou todos aqueles que vão ser salvos, e Deus não predestinou a todos, mas eles já estão predestinados a serem salvos, por que cargas d'água então evangelizar? Se já está tudo predestinado, para quê? Isso não desmotiva o evangelismo? Ok. Essa pergunta sempre é levantada. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar o calvinismo, eu levantava essas questões. Mas para que então evangelizar? Para que orar pela salvação das pessoas? Está tudo já estabelecido, tudo predestinado. Antes de tudo, quero dizer o seguinte: esse problema não é um problema só calvinista. Esse problema é um problema cristão. Não é um problema calvinista, é um problema cristão. Porque notem bem, os arminianos também acreditam que o futuro já está fixado. Os arminianos dizem o seguinte, que Deus escolheu porque Ele viu lá na frente quem iria crer. Ora, se o futuro já está fixado, e se já temos estabelecido de antemão quem vai crer, e quem vai ser salvo, para que evangelizar? Para que orar por essas pessoas? Já está fixado o futuro ali, Deus já viu quem vai crer, eu não tenho que me preocupar com o evangelismo, porque aquela pessoa vai crer de um jeito ou de outro, porque o futuro já está fixado. Isso é ensinado pelo arminianismo. Então o problema da evangelização, do porquê evangelizar, não é um problema exclusivamente dos calvinistas. Esse problema é um problema também dos arminianos, pois eles creem num futuro fixo também. A resposta qual é? Qual é a resposta bíblica para isso? É muito simples. A Deus aprouve salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus escolheu não somente as pessoas que Ele vai salvar, mas Ele escolheu também o método por meio do qual Ele vai salvar. Deus salva as pessoas por meio do anúncio da palavra. Ele decidiu que fosse assim. Em Romanos 10, logo depois de falar da doutrina da eleição, no capítulo 9. No capítulo 9, Paulo fala sobre a eleição, e no capítulo 10, ele continua falando sobre a eleição, e fala o seguinte: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então o apóstolo Paulo realça que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Nós somos regenerados pela palavra incorruptível, conforme Pedro ensina. É assim que nós somos gerados. Então Deus, Ele decidiu alcançar os eleitos por meio do anúncio do evangelho. Então é por isso que nós evangelizamos. E aliás, a doutrina da eleição, ela serve para estimular a pregação. É só você ler o que está escrito em Atos 18. Em Atos 18, nós lemos a história do apóstolo Paulo, quando ele estava em Corinto. Lá em Corinto, ele pregando o evangelho ali, encontrou alguma oposição, e o Senhor apareceu diante dele numa visão à noite, e disse o seguinte: Paulo, não temas, fala e não te cales, porque ninguém ousará fazer-te mal, e eu tenho muito povo nesta cidade. Os eleitos, pessoas que não tinham se convertido ainda. E Jesus diz: eu tenho gente minha aqui. Eu tenho gente escolhida minha que eu vou salvar, é gente minha que está aqui. Então continue pregando, porque eles estão aí. E o momento que eles ouvirem o evangelho, eles responderão. Responderão como Jesus disse em João 6, em João 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Sim. Então a doutrina da eleição, ela estimula o evangelismo. A pessoa chega num lugar, começa a pregar, ela fala: eu sei que Deus tem os seus eleitos aqui. Eu vou então falar sem parar. E o evangelista não depende das pessoas crerem ou não. Depende da eleição. Exatamente. E outra coisa importante, não depende também da sua eloquência e das suas habilidades pessoais. Ele não depende disso.
Isso para mim foi libertador. Porque eu ficava pensando, eu acho que eu não sirvo para ser pastor, para ser pregador, porque eu prego, às vezes ninguém se converte. Opa, Marcos, isso não está no seu alcance. Isso aí está depositado, isso aí depende da soberania de Deus. Não é a sua habilidade como pregador que vai fazer alguma diferença. Sim. Então isso é muito importante. O senhor pode ser cobrado se o senhor ficasse calado. Exatamente.